Agora vai. Glória a Deus. Amém, queridos? Fala um amém forte aí. Amém. Boa, isso, igreja animada. Não vai me deixar sozinho nas próximos 60 minutos, tá bom para você? O amém já vai diminuir um pouquinho, mas amém também. Amém, 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 amém. Estamos juntos. É isso, queridos. Quero trazer uma palavra nessa noite, uma meditação nessa noite que nos instrui a viver em unidade. Uma vida em unidade. Então, é um conteúdo, queridos, que todos nós já conhecemos, nós já temos, nós já sabemos. Mas a verdade é que viver em unidade é um dos maiores desafios da fé cristã. É um dos maiores desafios da igreja. E às vezes a gente se abre para viver em unidade e muitas pessoas se deparam às vezes com algumas questões, alguns problemas e de repente com alguns desafios e de repente elas dão um pé atrás, dá uns passos atrás e volta para o individualismo e fala, não, para com isso, é muito complicado viver em unidade. E aí a gente canta aquela musiquinha, né? Ado, cada um no seu quadrado, e eu vou viver a minha vida aqui no meu cantinho, vou no conforto de eu com eu mesmo. Agora, por outro lado, queridos, muitas das bênçãos que buscamos, e preste atenção nisso, e de bênçãos que precisamos, elas são ministradas na unidade. Muitas das bênçãos que buscamos e desejamos e são necessárias para uma vida emocional, espiritual, saudável, essas bênçãos são resultados de uma vida em unidade. São ministradas por Deus na unidade. Então, a ciência diz aí que a saúde mental, a sua saúde, a minha saúde mental, depende muito da profundidade, da relevância dos nossos relacionamentos. Então, há uma bênção celestial, e isso é um fato, quando nós convivemos como irmãos, quando vivemos em unidade. Então, é importante dizer que, e às vezes a gente confunde isso, que unidade bíblica, fala por irmão, bíblica, que está descrita na Bíblia, não é uma uniformidade de pensamento. É muito maior. Se fosse uniformidade de pensamento, seria fácil viver. Ela não é uma uniformidade de pensamento. Nós podemos nos divergirmos em muitas coisas, mas mesmo assim, vamos viver unidos uns aos outros por amor a Cristo. Então não é uma uniformidade de pensamentos. Nós podemos divergir. Tem gente que fica gritando, é campeão, toda semana do meu ouvido. Graças a Deus que não é campeão em cima do meu time, né? Somos diversos em muitas áreas. Mas o desafio é esse, em viver em unidade. A unidade bíblica não é a ausência de conflitos. A gente pode se arranhar. Mas a gente também vai se perdoar em favor de algo maior do que o meu sentimento, do que o seu sentimento. Tem algo maior, tem algo maior que nós. E a gente está envolvido nisso. A unidade bíblica não é uma convivência apenas institucional. A paz do Senhor amado. Não sabe nem o nome. A paz do Senhor amado. Como é que o amado responde? Paz, querido. Não é uma convivência apenas institucional. Então, queridos, a unidade bíblica acontece por uma iniciativa minha e sua. Há um passo meu e um passo seu. É uma reciprocidade entre eu e você. Quando nós renunciamos o nosso individualismo, o nosso egoísmo e resolvemos viver aliançados uns com os outros e com Cristo. Isso é a unidade bíblica. Amém? Amém, amém. Então, isso é poderoso. E eu quero recorrer a um texto bíblico que raramente abordo, mas hoje é conhecido seu, mas a gente vai dar uma estudada rápida nele, que é Gênesis, o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui fala da Torre de Babel. Eu vou ler o texto, depois a gente faz o comentário.
No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam. Nada poderá impedir o que planejam. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém, queridos? Amém? Aqui, nesse texto, estas pessoas estão em desobediência a uma das ordens mais antigas da palavra de Deus. Deus lá desde o Éden, e agora nós estamos num pós-dilúvio, Deus falou assim, multiplique, enche a terra e se espalhem. Há um direcionamento claro de Deus para se espalhar, mas eles falaram assim, não, a gente não vai se espalhar não. Nós vamos construir uma cidade, nós vamos construir uma torre, nós vamos viver juntos. Então, queridos, nós estamos diante de um texto onde a unidade dessas pessoas estavam em desobediência aos planos de Deus, desobediência à ordem de Deus. Mas aqui fica muito claro para mim e para você que Deus reconhece o poder da unidade. Eles estavam fora do plano de Deus, mas tem um poder na unidade. Quando Deus falou assim, multiplica e se espalhe, eles, não vamos não. Nós vamos construir uma cidade para nós vamos fazer nosso nome famoso, nós não vamos nos espalhar. Então, que eles entendam brevemente, aqui não se trata de uma construção civil, não se trata de uma obra da engenharia, aqui se trata de um plano espiritual maligno, de construir algo que alcance o céu, que alcance as bênçãos celestiais sem Deus. Aqui está um projeto de vida, de viver a espiritualidade rebelde a Deus. É isso. Nós vamos viver a espiritualidade rebelde a Deus. Uma vida espiritual independente de Deus. Então, a gente não vê ninguém construindo uma torre para alcançar o céu por aí. E esse povo não era ingênuo. Mas a gente vê muito projeto de vida, que busca viver uma espiritualidade sem Deus. É isso que diz Babel. É isso que diz Babel. Agora, o texto, Deus mostra nesse texto o poder da unidade. Do versículo 5 ao versículo 6, fica claro isso. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo. Falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, queridos, aqui tem alguns ingredientes da unidade. Neste caso, rebelde a Deus, mas a unidade é poderosa e Deus desceu lá para conferir. O primeiro ingrediente da unidade, eles falavam a mesma língua. Fala para o irmão aí, comunicação alinhada. Falavam a mesma língua. Direções claras. Falavam a mesma língua. Esse é o primeiro ingrediente da unidade. O segundo tinha um propósito. Tinha um propósito claro. Todos estavam envolvidos no mesmo projeto. Ninguém tinha um plano B. Ninguém estava puxando para lá, outro para cá. Não, eles estavam todos envolvidos no mesmo projeto. Falavam a mesma língua e estavam envolvidos no mesmo projeto. E sabe o que é, irmãos? O terceiro, eles tinham uma unidade na ação, sincronia na ação, eram organizados na ação. Porque a gente pode falar a mesma língua, ter o mesmo propósito, mas não se, sei lá, está desincronizado.
e um acaba atrapalhando o outro. A gente pode criar várias ilustrações para isso. Às vezes, de brincadeiras de retiro, a gente coloca um tapete e fala assim, ó, vocês não podem sair do tapete. E vocês têm que ir em cima desse tapete até a linha de chegada. Aí tem aquele que é mais engenheiro, tem aquele que é não sei o quê, eles começam a bater cabeça lá, e eles tinham tudo para chegar. E aí vem uns menininhos pequenos, eles fazem assim, tudo junto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vai. Sincronia na ação. Sincronia na ação. Aqui está ingredientes fundamentais da unidade. Exercendo, cada um estava exercendo, eles se agruparam e cada um estava exercendo uma ação de acordo com a sua competência, de acordo com o seu preparo, conforme a sua função. E esse projeto chama a atenção de Deus e tem uma constatação divina. A constatação divina está no finalzinho do versículo, acho que é do versículo 6, projeta para nós, isso, do versículo 6. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Sabe, queridos, tem uma falazinha irritante, geralmente gritada pelos grevistas. Eu já fui bancário, nossa, eu me revirava o estômago, essa falinha, esse grito assim, o povo unido. Nossa, me revirava. Mas viu, é verdade isso, cara? É verdade isso aqui. O povo unido, uma só linguagem, um só propósito, uma sincronia na ação. Deus falou assim, cara, daqui a pouco ninguém pode impedi-los. Como esse projeto de unidade estava fora do plano de Deus, Deus desceu lá e trouxe juízo. Confundiu as línguas. Eles não conseguiram concluir este projeto. E todo projeto que não se sustenta em Deus está fadado ao fracasso. E esse aconteceu assim. Mas Deus mostra para nós qual que é a relevância desse texto. O que tem de relevante nesse texto é que Deus reconhece o poder da unidade e que os ingredientes da unidade são válidos para mim e para você. Uma comunicação alinhada, uma unidade de propósito e sincronizados na ação. Amém? Agora imagine você, alinhados na linguagem, um só propósito, sincronizados na ação, debaixo de um projeto de Deus, com a bênção de Deus. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Então, queridos, nesse primeiro aspecto, nesse texto nos mostra que Deus reconhece o poder da unidade. Fala para o teu irmão, Deus reconhece o poder da unidade. Deus reconhece o poder da unidade. Se não desse em nada, Deus não desceria para paralisar essa obra. Agora nós vamos ver o texto de Salmo 133, e é bem conhecido. Do versículo 1 ao versículo 3. Olha como é que é bacana. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem de que forma? Em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Para sempre. Aqui nós vamos ver, queridos, o poder da unidade debaixo dos princípios de Deus. É quando Deus abençoa a unidade. Então estamos diante de uma constatação. O salmista, na Ferreira Almeida, diz assim, fala aí, quão bom e quão suave é. Que bacana é quando os irmãos vivem em união. É uma admiração. Que bacana, como é legal, como é admirável quando os irmãos vivem em união. Então, a mensagem é a seguinte, a ênfase é num ambiente agradável. O ambiente pode ser bom, o ambiente pode ser agradável, o ambiente pode ser saudável, e ele pode ser suave, ele pode ser prazeroso. E todos nós queremos isso, amém? Amém? Todos nós queremos viver esse ambiente saudável, prazeroso, suave, nas nossas casas, no nosso serviço, na nossa igreja. É possível. Agora, isso é resultado. Isso é resultado da unidade.
É quando eu e você renunciamos o nosso egoísmo, renunciamos às nossas diferenças e decidimos cooperar uns com os outros em favor de algo que é maior que nós. Então, como vivem estas pessoas, é igual aquele programa, né, da Globo, né? Como vivem essas pessoas, onde moram, como vivem essas pessoas desse ambiente agradável, como vivem? Elas vivem em unidade. Elas vivem em unidade. Passa para nós lá, Antonião. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é que vive nesse ambiente? Eles vivem em unidade. É por isso que é bom. É por isso que é agradável. É por isso que é agradável. Então, o primeiro item de como vivem estas pessoas é que eles vivem como irmãos. Fala aí, irmão. Irmão. Eles vivem como irmãos. O texto diz, quão bom e quão suave é que os o quê? Irmãos. Eles vivem como irmãos. É uma vida entre irmãos. Esse é o primeiro ingrediente fundamental da unidade. Vida entre irmãos. Há um vínculo entre nós. Nós somos filhos do mesmo Pai. É por isso que a gente diz, Pai nosso. O pão é nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso. Somos filhos do mesmo Pai. Há um nível de compromisso entre nós, queridos, que vai além dos nossos interesses, vai além das nossas diferenças. Há um grau de compromisso entre nós muito maior que nós. Nós não nos movemos nós não nos agrupamos por interesse. Quem se agrupa por interesse é condomínio. Nós não nos agrupamos, nós não nos unimos por condição social ou por estilo de vida. Quem faz isso é clube. É por isso que tem o clube dos bancários, clube dos operários, clube dos bacana. Se agrupa por condição social, por estilo de vida. Somos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. Esse é o ingrediente que traz esse lugar bom e agradável. É quando vivemos como irmãos. Há uma aliança entre eu e você e nós com Cristo. Nós somos aliançados com Cristo e um com o outro. Então, de forma, meu irmão, que eu não tenho o direito de desistir de você. Falei, glória a Deus. E nem você de mim. Falei, aleluia. Nós não temos o direito, por quê? Porque nós somos irmãos, você é meu irmão. Nós estamos aliançados uns com os outros. Nós temos algo acima dos nossos sentimentos, acima dos nossos interesses. E nós temos o compromisso de honrar essa aliança que temos uns com os outros e com Cristo Jesus. Esse é o primeiro item. Todos nós queremos um lugar bom, agradável, suave, tudo queremos. Mas isso é resultado. É um resultado de quando eu e você decidimos vivermos como irmãos. Amém? Amém? Qual é o outro ensino que o texto traz? Como é bom e agradável quando os irmãos, nós já entendemos, fazem o quê? Convivem. Convivem. Não é uma relação apenas institucional, como eu simulei agora há pouco. Convivem. Fala de relacionamento. Fala de convívio. A gente se raspa um no outro, a gente se cruza, a gente toma um café junto, a gente senta junto, a gente convive. Há um relacionamento. Há um relacionamento. Igreja é um lugar para se relacionar, para conviver. Não é um lugar só para você frequentar de domingo, vir aqui cantar umas músicas e dizer, paz, amado, até logo, uma boa semana. Não é. Não é. E nós precisamos construir esta igreja, um lugar de relacionamento. Um lugar de relacionamento. Um lugar onde nós vamos conviver, porque a convivência entre os irmãos é o que traz o ambiente agradável, bom, suave. Então, nesse ambiente de convivência, como preguei no domingo passado, todos crescem em todas as áreas. Crescemos socialmente, crescemos emocionalmente, crescemos espiritualmente, abençoando uns aos outros. Na minha área de pobreza, você me enriquece. Na sua área de pobreza, eu te enriqueço. E nós nos abençoamos uns aos outros de graça, sem custar nada. Nós voltamos todos para casa enriquecidos em todas as áreas. Então, a igreja, queridos, não é um lugar para conviver. E não há lugar melhor para conviver do que a igreja.
Fala para o irmão, não há lugar melhor. E alguém vai dizer assim, pastor, mas na igreja tem problema. E eu falo, é verdade. E qual lugar não tem? E onde não tem? Mas pastor, a igreja tem isso, tem aquilo outro. E alguns são capazes de enumerar uma lista grande. E nós somos e a gente muitas vezes tem que concordar, é isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. Mas sabe o que é, queridos? Na igreja, nós temos a palavra de Deus. Na igreja, nós temos Cristo. Na igreja, nós temos o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que na igreja, eu e você somos exortados diariamente. Vivendo em Cristo, nós somos exortados, dirigidos, corrigidos. O Espírito Santo nos capacita à mudança. Vivendo e convivendo na igreja, por mais difícil que seja a pessoa que está do teu lado, há uma esperança em Cristo de que ela venha mudar. Porque Cristo muda as pessoas. Porque o Evangelho muda as pessoas. Em qualquer outro lugar, se não há Cristo Jesus como elo forte das alianças, meu irmão, não vai ter uma expectativa de mudança. Pode ser bem legalzinho o lugar, pode ser descolado, pode ser bacana. Não tem Cristo? Não tem mudança. Não demora. Você vai descobrir que as relações se sustentam puramente por interesse mesmo. É por conveniência mesmo. É por conveniência mesmo. Uma hora dessas, tudo se mostra fútil, raso. Não tem mudança. Não tem mudança. A mudança pastor, a igreja tem problema. Tem sim, mas tem Cristo. Mas tem o Espírito Santo. Mas tem a palavra. Então, meu irmão, oramos no nome de Cristo. Eu oro no nome de Cristo, ele ora no nome de Cristo. Há uma expectativa de que Cristo mude os corações. E uma hora dessas, nós vamos sendo transformados num processo gradativo, de glória em glória, cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Pode demorar para alguns, pode ser mais rápido para outros, mas tem um processo de mudança. É por isso que na igreja é o melhor lugar para conviver. Amém? Amém? Como vivem esses irmãos? Como convivem? São irmãos aliançados, como convivem? Eles convivem em união. Eles convivem em unidade. Eu comecei pelo começo. Eles convivem em unidade. Irmãos, aliançados um com o outro, convivem, se relacionam. De que forma? Em unidade. Sendo um em Cristo Jesus. Aqui então que está o segredo de um ambiente suave, agradável. É aquele que a gente busca, que a gente quer para todas as áreas da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, da nossa empresa. É um ambiente onde os irmãos honram a aliança que têm uns com os outros, convivem, é um lugar de relacionamento, onde a gente aprende a superar as nossas diferenças. E a gente vive em unidade. Essa unidade é com uma comunicação clara, é com um propósito claro, é sincronizado nas ações. É nesse ambiente que há uma bênção especial de Deus. Nesse ambiente, nesse texto, nós vemos que Deus abençoa a unidade. Deus abençoa a unidade. No versículo 7, fala... É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Sabe, queridos, esse óleo precioso, ele é derramado de cima para baixo. Nesse ambiente onde os irmãos aliançados convivem em unidade, há uma bênção celestial que vem de cima para baixo. O óleo derramado, queridos, nos mostra a intervenção divina. O óleo derramado nos fala do mover do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Agir do Espírito Santo na nossa vida que nos transforma. Porque a gente também não é fácil. Fala um para o outro aí, fala assim, nós são osso. Tiago pregou uns dias atrás, se não fosse Deus na minha vida... Não é? A gente é muito fácil, a gente fala assim, a pastora Kazuca é complicada. Meu Deus, imagina eu. Não é? A gente tem um costume de olhar para fora, mas nós somos complicados também. Mas tem o Espírito Santo, e quando ele fala de escorre, meu irmão,
né? Ele fala antes disso, né? Esse óleo que está descendo, é um óleo aromático, né? Que Moisés tem uma fórmula dele aí, tem a receita dele aí em Deuteronômio, em Levítico, tem a receita desse óleo. É um óleo aromático. Quando esse Espírito é derramado, nesse ambiente é perfumado com a presença do Senhor. Esse ambiente é de unidade, há uma presença do Espírito Santo que perfuma, que alegra o ambiente, que alegra as relações. Há uma alegria em estar junto, tomando um café juntos, sentando à mesa junto. Há uma alegria, e a gente conversa, ri, bate papo. Poxa, é um prazer nisso. E a gente fecha a igreja, apaga as luzes e os irmãos não querem ir embora. É disso que eu estou falando. Há uma alegria nas relações. Há uma alegria nas relações. O texto fala desse óleo que escorre. Sabe, queridos? Bom, o óleo que escorre pela cabeça, pela barba, pelas vestes, isso mostra a abundância do Espírito Santo liberada nesse ambiente de unidade. Abundância do Espírito, não é gotinha, não é uma miséria, há um derramar por completo, há uma unção para todo o corpo, há uma unção, há um mover, há um agir do Espírito Santo que é derramado na vida e é de todos quantos estão vivendo em unidade. Não é exclusivo para esse, exclusivo para aquele, não, há um mover do Espírito que é derramado sobre todo o corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte desse corpo. É isso. Isso é o resultado dessa bênção celestial. O orvalho, o texto fala que é um orvalho, como um orvalho. Acho que está antes, né, Toniel? Eu não coloquei esse texto aí do orvalho. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida. Queridos, orvalho é uma figura, nos mostra um agir silencioso de Deus, nos mostra um agir cuidadoso e silencioso de Deus. Faz muito tempo que eu não percebo no meu dia a dia o orvalho, porque eu acordo tarde, né? Acordo depois das 7 já não tem mais orvalho, já secou tudo, né? Nesse tempo seco. Mas orvalho, queridos, fala do cuidado silencioso de Deus sobre as nossas vidas. Nos refresca, nos sustenta, revigora o orvalho. Esse orvalho é a figura do vigor que Deus dispensa sobre a vida da comunidade. Então, a unidade, queridos, traz todas essas bênçãos, mas tem algo maior e melhor do que esse ambiente agradável. Se fosse só isso, já estava bom, né? Demais, já estava demais de bom, melhor de bom. Mas tem uma bênção especial, vai além. Viver em unidade traz uma bênção maior que tudo isso. E é o finalzinho do versículo 3, que diz assim: ali o Senhor concede a bênção do quê? Da vida para sempre. Há uma bênção especial de Deus quando eu e você decidimos viver em unidade. Ela vai além de um ambiente especial, de um ambiente agradável. A unidade proporciona um ambiente onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Ali o Senhor ministra vida de Deus. Vida de Deus. Quantos precisam da vida de Deus? Ali o Senhor ministra a vida de Deus. Qual a vida, entre aspas, tem te faltado? O que você busca que só Deus pode te dar? Ali Deus ministra a vida dele, a vida dele. Tem uma bênção muito especial, meu irmão, quando eu e você decidimos viver em unidade. Qual é a vida que você tem buscado? Uma vida abundante. E nesse ambiente Deus proporciona. É uma vida plena, uma vida de paz. Nesse ambiente Deus dispensa com abundância. É uma vida de renovo, uma vida de contentamento, uma vida de alegria. Qual é a vida que você busca, que você precisa? Ela é dispensada, ela é liberada por Deus no ambiente da unidade. Amém?
Amém? Se encorajem a viver em unidade. Se encorajem. Essa vida que se fundamenta em Cristo. O fundamento é Cristo. Fora dele não há esperança. Mas Cristo libera esta vida de Deus no ambiente de unidade. Não é no ambiente de divisão, não é no ambiente de contenda, é no ambiente de unidade, onde eu e você estamos unidos uns aos outros e a Cristo Jesus, num propósito claro de fazer o reino grande, de glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Temos Cristo? Temos Cristo? Amém? Busquemos a unidade. Esse é o desafio. Sabe, irmãos, a gente pode se desentender. A gente pode se arranhar, a gente pode se desgastar as nossas relações, a gente pode até nos ofender. Mas se Cristo é o fundamento, presta atenção nisso. Não podemos viver fantasiosos. Não podemos viver fantasiosos. Nós fantasiando uma coisa ilusória. Não, nós podemos nos desentender. Nós podemos nos arranhar. Mas se o fundamento é Cristo e o nosso objetivo é a unidade, o Espírito Santo está pronto para ministrar renovação nas nossas relações. O Espírito Santo está pronto a ministrar vida de Deus nas nossas relações. O que ele precisa é encontrar o meu coração e o seu coração aberto. Prontos para estender a mão, pronto para perdoar, pronto para pedir perdão, pronto para viver a reconciliação. E sabe o que é? Com isso, nós criamos este lugar, este ambiente suave, agradável, onde o Senhor derrama a bênção dele. Nós criamos esse lugar onde o Senhor tem prazer de estar. Ele libera a vida de Deus. Ele libera a vida dele. Que eu e você possamos nos encorajar a ser essa comunidade, uma comunidade enraizada em Cristo, que persegue a unidade. Amém, amém. Que persegue a unidade. Nada pode nos afastar desse propósito. Qual é o propósito, pastor? Sermos como Cristo, termos o nosso caráter transformado e sermos como Cristo, e fazermos como Cristo, pregar um evangelho que é poder de Deus. Que nós possamos combater constantemente, e aqui está uma coisa fundamental, combater constantemente os ladrões da unidade, que é aquilo que vem nos trazer desânimo, que vem nos afastar uns dos outros, que vem nos fazer fugir da comunhão, que nós venhamos a combater isso de uma forma clara, proposital, que nós venhamos a viver, queridos, em perdão uns para com os outros. Amém? Amém. Porque eu preciso do teu perdão. Viu? Não tem um lugar mais complicado para estar. É o exercício da liderança. Nos coloca num lugar em potencial enorme para ofender pessoas. O exercício da liderança nos coloca numa posição enorme de a gente constranger pessoas, ignorar o sofrimento das pessoas. Viu? Olha para mim aqui. Me perdoe no nome de Jesus. Olha para mim aqui, ó. Me perdoe no nome de Jesus. A gente não pode permitir com que essas coisas sejam barreiras e venham roubar a unidade e fazer, e ir degradando o ambiente que precisa ser bom, agradável, para que Deus manifeste a vida dele no nosso meio. Me perdoe, irmão. Eu tenho um potencial enorme de falhar com você, de te desapontar, de te ofender, de te ignorar. Me perdoe no nome de Jesus. E nós precisamos juntos, e que sejamos uma família unida, firme no propósito, sincronizado nas ações, irmãos aliançados, que convivem em unidade. Porque nesse ambiente Deus derrama a bênção dele. A bênção dele. Esse é o primeiro ladrão da unidade. É a ofensa, é a mágoa um com o outro. O outro ladrão, quer dizer, é um desânimo. E nós, como igreja brasileira, ela vive um fenômeno. E a gente não está excluído disso.
A igreja brasileira vive um entra e sai de pessoas enorme. Pessoas entram na igreja e saem da igreja de uma forma enorme, enorme. E muitas vezes, alguns saem e a gente entende os motivos, a gente se consola. Outros saem, a gente não entende os motivos e isso nos deixa um dolorimento. Mas nós precisamos superar essas coisas. Não podemos deixar com que isso nos abale, nos desanime, porque Deus nos colocou, nos deu um propósito. Amém? Amém? Nos deu um propósito. E a gente não vai viver uma euforia, porque chegam muitas pessoas, mas também não vamos viver um decepcionamento, porque muitos saem. O que importa é que nós precisamos honrar a aliança que temos com os que ficam, com os que estão conosco, uns aos outros, honrando a aliança e clamando pela presença do Senhor. Amém, amém. Deus nos deu um propósito, fazer o nome dele grande, e nós vamos juntos nisso, Não podemos deixar nos abater e falharmos naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Com Cristo, queridos, em Cristo nós vamos honrar tudo aquilo que o Senhor nos confiou e viveremos a plenitude do plano dele para as nossas vidas. Amém? Amém? Que você possa se encorajar. Deus reconhece o poder da unidade. Deus abençoa a unidade. Que nós possamos nos encorajar a ser esta comunidade que vive em unidade, que persegue o caráter de Cristo, que persegue a excelência de Cristo Jesus. Que possamos gerar nesse lugar um lugar agradável. As pessoas possam chegar aqui e falar assim: ó, quão bom e agradável é estar entre estes irmãos. Amém, amém, amém. Vamos superar as nossas diferenças, porque tem algo maior que nos une, é Cristo. Somos aliançados com Ele uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.